Antes de mais nada, a Associação Brasileira de Empresas de Saúde e Segurança do Trabalho, pela qual estou representando aqui, nós temos agora uma representatividade mesmo dentro do Conselho Federal de Medicina, na Câmara Técnica de Medicina do Trabalho. Isso se deu por causa desse início que o Dr. Newton, Mário Bonciani fizeram lá no passado, e agora nós estamos começando a ter mais corpo, porque afinal de contas, 80% da prestação de serviços em saúde do trabalho é feita por CNPJs, por empresas. Você imagina aqui numa cidade de São Paulo, que, por exemplo, você tenha aí cerca de 8 milhões de CNPJs registrados, você tem 65% dessas empresas que são até 50 funcionários. Né? A responsabilidade das empresas prestadoras de serviço em saúde e segurança do trabalho, sem sombra de dúvida, faz parte do cunho do cunho da força econômica do país. Então, a saúde hoje é moeda, né? E quando você coloca essa questão de empresa prestadora de serviços e numa sociedade que a gente tem, que está numa mudança de época, não uma época de mudança, mas uma mudança de época, você tem questões éticas sérias. Nós hoje falamos aí sobre como fazer uma empresa de saúde e segurança do trabalho, quais são os departamentos necessários, qual o tipo de informação que a gente tem que ter aí em relação aos nossos pacientes, né? E quando a gente se coloca numa situação de empresa, muitas das vezes perde-se a noção de que eu sou o médico que estou prestando serviços para aquele paciente. Então, essa questão... Então, esse tema vem para, acho que como uma cerejinha, fechar o tema, né? E é impossível nós falarmos de uma prestação de serviços num CNPJ sem questão de colocar-se à frente aos juramentos que nós tivemos lá atrás na formação médica. Para isso, nós vamos ter que ter uma definição. Muitas das pessoas não entendem o que é ética. A definição no Aurélio é assim, é o estudo do juízo de apreciação de que se refere a uma conduta humana suscetível de qualificação de ponto de vista do bem e do mal, seja relativamente determinada na sociedade, seja de modo absoluto. Então, a ética, ela seria a moral do negócio? Existe uma diferença entre o que nós tabelamos aqui entre ética e moral. Ética é o princípio. A moral são os aspectos relacionados às condutas especificadas. A ética, ela é permanente. A moral, ela é temporal. A ética, ela é uma regra. A moral, ela é uma conduta da regra. A ética, ela é teoria. E a moral, ela é a prática. Com isso, fazendo-se um paralelo entre... Já vocês estão percebendo que a gente está pensando já numa pessoa física, da tamanha pessoalidade que tem a questão humanística da medicina do trabalho. É o tete-a-tete lá com o paciente, é o tete-a-tete com a empresa, é saber você colocar as tuas regras éticas, aquilo que você aprendeu em prática. E o que é uma prestação de serviços? Diga-se na teoria que prestação de serviços é uma empresa prestadora, é uma pessoa jurídica de cunho comercial e que pode ser absorvida para um cliente qualquer se aquela atividade não for uma atividade fim. Veja bem, senhores, nós estamos colocando serviços médicos numa empresa que nem sequer tem a noção do que é ser médico. Então, para que se coloque uma relação de contrato médico, toda ou qualquer modalidade de serviço de contrato médico, ele tem que ter um compromisso moral e tácito. Ele tem que ser natural e intrínseco, seja numa comunidade, seja pelo próprio médico. Ele pode ser coletivamente pelo exercício da própria medicina, que tem que ser a origem, e tem a sua origem simbólica onde? No juramento lá que nós fizemos, lá de Hipócrates. Todo cuidado médico, ele é transcendental. Ele ultrapassa o ser.
ele tem que ser imbuído de verdade, ele tem que ser imbuído de bondade, ele tem que ser autêntico, ele tem que ter comportamento ético e com o propósito de fazer sempre o bem, o melhor. Esse sim é um real e verdadeiro contrato que você faz de característica social entre duas pessoas de cunho jurídico. Ora, para dar uma turbinada maior nisso daí do que nós estamos falando, o que é essa poesia da medicina com esse canibalismo que nós estamos passando e essa blindagem, e não, eu tenho uma empresa e não vou me responsabilizar sobre as minhas atitudes em cima deste funcionário. Lembre-se que esse funcionário é o teu paciente. E o Conselho Federal de Medicina veio e colocou a 1971 lá em 2011 falando o seguinte, dentro dessa extensa declaração, que fala que considerando a prestação de serviços, ainda que ambulatório por empresas cujo objetivo social não seja a prestação de serviço médica, caracteriza a atividade médica passível de fiscalização. Ou seja, a tua empresa, ela é passível de fiscalização ética, levando-se o teu nome. Você é responsável pela manutenção do equilíbrio biopsicossocial e espiritual daquele paciente, daquele funcionário, dentro das dependências médicas. Dentro da dependência do teu cliente, perdão. A manutenção da saúde e segurança do trabalho nas comunidades de trabalho, e a gente entende com o que a comunidade de trabalho? Todo relacionamento interpessoal que tenha objetivo final uma tarefa em comum, seja ela no ar, na água, no campo, no rural, nas cidades, eles têm que suprir as legislações vigentes. E, se não existe uma avaliação adequada da importância e a complexidade, o médico, se ele estiver fora dessa relação, através dessa relação anônima que começa a se haver com a questão de relações comerciais, ele precisa estar, esse médico, integrado e participar dessa comunidade. Ele precisa saber, ele precisa sentir o que está acontecendo nessa comunidade. Afinal de contas, as comunidades elas devem ter proteção aos agentes nocivos à saúde desse trabalhador. E mecanismos de trabalho, mecanismos de amparo à saúde, amparo à doença, amparo na incapacidade. Esse sim é o verdadeiro sentido ético da medicina do trabalho. Ora, o respeito absoluto à vida do trabalhador é o foco de nós médicos do trabalho, que às vezes se perde nessa questão do mercantilismo. Afinal de contas, na ausência de uma avaliação criteriosa do valor da pessoa, na ausência de diretrizes do teu serviço, na ausência de protocolos de operações, na ausência de procedimentos, na ausência de orientações seguras, ou seja, a capacitação do profissional que está nessa relação com o paciente, você não vai absorver qualquer tipo de guia para proteger e manter a saúde dessas pessoas, dos trabalhadores, em quaisquer que sejam as condições adequadas da realização das suas tarefas. O ser trabalhador, dentro de ele é o produto final, o nosso produto inicial, o produto final de qualquer linha de produção. Para isso, seriam de suma importância sugerir-se diretrizes éticas para da responsabilidade. Então, a avaliação clara das condições reais da execução do exercício laboral, que são possíveis danos à saúde, capacitação técnica e discernimento do profissional da saúde, para compreender as reações aos agentes nocivos, e aí a gente coloca um outro agente nocivo, além do químico, físico, ergonômico, biológico, a gente coloca a questão emocional. A manutenção e zelo de diretrizes legislativas e um programa de médico sanitário preventivo educacional, e apresentar ao seu cliente justificativas concretas e objetivas para os dispêndios financeiros.
logicamente, o Código de Ética Médica, que está para ser revisado agora, inclusive, ele fala lá em 2009 que ele tem 25 princípios, certo, fundamentais do exercício da medicina. Ele tem 10 normas axiológicas, 118 deontológicas e 5 disposições legais. Essas geram tanto ao profissional quanto ao assistido um amparo maior na sua relação médico-paciente. E que não impossibilita, mesmo assim, o erro entre um lado e o outro. E o erro, quem comete, que atravessa isso, obviamente a transgressão disso é igual à infração. Muito bem. Os princípios que norteiam esse código seria o ético na autonomia, a prática do bem, a justiça, a dignidade e a veracidade. Sem sombra de dúvida, numa relação de honestidade. O Brasil, nosso país, ele vem passando por uma reestruturação sociopolítica muito séria. E esses fatores, tanto externos quanto internos, e a gente podia falar como fatores externos, as questões da pressão inflacionária, as questões da globalização, as questões de preservação ambiental, as questões das posições diplomáticas, que são até mesmo equivocadas, e dos internos a gente fala do novo status de economia, o novo consumerismo, novos perfis de trabalho e deficiências na educação, principalmente aos profissionalizantes do nível médio. E com isso, os procedimentos inadequados na Previdência Social. Com isso, o que acontece? Esses profissionais pouco habilitados não conseguem ter uma visão correta na questão da estruturação dos cumprimentos das normas legislativas para a questão da saúde. Então, e a principal condição do médico exercer a sua medicina é uma permanente conduta pessoal e profissional compatível com os preceitos éticos pela comunidade médica. Óbvio. O elo entre o paciente e o médico, ele nunca pode ser quebrado, porque ele tem a confiança do paciente, do cliente, ele tem a competência dos serviços prestados, ele tem a gratidão por isso, ele tem o mútuo respeito e a honestidade. Óbvio que, se nós levarmos isso para uma relação anônima, esse elo fica doente. E com isso, nós teríamos alguns exemplos de comportamentos que acabam quebrando essa relação, que estão entre eles, por exemplo, uma formação ineficiente, um personalismo, um temor. Eu vou perder meu emprego se eu cobrar menos. Esse é o que eu tenho que levar arroz e feijão para minha casa, para os meus filhos. A questão da vaidade é um problemaço também. Vou fazer porque o outro não faz, então eu faço. Se você não fez por esse preço, eu vou fazer. A indiferença, a falta de motivação que tem dentro da classe para a gente poder se unir cada vez mais o que acontece na Associação Brasileira. A gente lá coloca lá, nós poderíamos até colocar um departamento de psicologia nosso, entre nós, porque na verdade é uma troca que existe muito grande do que acontece de uma empresa com a outra, os casos, enfim, todos esses preceitos éticos, morais, que deturpam o nosso dia a dia, o descaso, a responsabilidade, essa falta do vínculo emocional com o paciente, a mercantilização disso, dos processos e procedimentos e os julgamentos falsos que se tentam criar em cima da medicina do trabalho em decorrência do alto teor humanístico que tem. O posicionamento maniqueísta e que contraria de repente as intenções do empresariado, contraria as intenções governamentais, contraria as intenções do próprio trabalhador. Então, esse posicionamento maniqueísta detona essa questão do elo entre o médico e o paciente. E os princípios que cursam, quais seriam os princípios que cursam com os propósitos de um serviço de saúde e segurança do trabalho? Ora, o princípio da equidade, a disposição de reconhecer a igualdade através das diferenças, e o princípio norteador, que propicia a segurança e proteger a saúde do trabalhador.
Quais seriam as qualidades éticas desejáveis para um médico do trabalho, para uma empresa de saúde e segurança do trabalho? Primeiro, a integridade pessoal e profissional daqueles que fazem parte desse rol. Segundo, o respeito e a vida, a dignidade humana e a compaixão, a solidariedade diante do sofrimento e o interesse pelo paciente. A capacitação técnica é o que mais tem esse tema hoje em dia, nessa relação entre médico e paciente, médico, funcionário, clínica, enfim. Quais seriam, então, nós, como na qualidade de empresas de saúde e segurança, e nesse alinhamento entre ser médico, ser empresa, quais seriam as sugestões que nós faríamos aqui? Primeiro, nos desenvolver estrategicamente com a finalidade única de fazer com que a instituição incorpore o tema da saúde do trabalhador. Se vocês chegarem num cliente e virem que este tema não está incorporado, tente se desenvolver estrategicamente para que isso faça parte da administração desse teu cliente. A saúde, volto a falar, ela é moeda. Desenvolver reciclagem de competência para prestação de saúde e serviços do trabalho. Desenvolver isso daí, tanto para o lado dos seus clientes internos, quanto para os externos. A comunicação horizontalizada, seja um promotor da saúde dentro da instituição do teu cliente. Com os problemas governamentais que a gente vem tendo, vocês com certeza já devem ter pego algum problema aí de retorno ao trabalho, a alta do médico do INSS, nunca o Conselho Federal de Medicina, a gente está lá representando a associação, nunca teve tantas queixas éticas relacionadas a, principalmente, o assunto retorno ao trabalho. O médico assistente fala que ele não tem condições, o outro lá fala que sim. Então, você tem que ter uma comunicação com o teu cliente, hoje, completamente horizontalizada. Entenda o seguinte, retorno ao trabalho é igual readequação laboral. Então, é isso, essa relação ética, médica, fica completamente conturbada por imposições. Nunca... Eu acho que dentro de qualquer profissão, uma especialidade teve tamanho número de legislações. Tem legislação do teu cliente, legislação do governo, legislação de todo mundo, de todos os cantos. Você está no meio disso. Então, manter uma comunicação horizontalizada é uma das sugestões que a gente fala. Produção de placares. Faça acontecer. Estou pegando a empresa desta maneira, o teu índice de absenteísmo é tanto, teus problemas são esses, e qual é a tua evolução dentro da empresa? Produza placares. Seja o promotor, volto a falar, da saúde e segurança do trabalho. A promoção da saúde nos trabalhadores, desenvolvimento de soluções importantes, critérios de flexibilidade. Isso, não tente bater de frente com o teu cliente, não tente bater de frente com o teu paciente. Saiba se comunicar adequadamente. Ele entender o teu lado e você entender o dele. Perseverança e entusiasmo, que com esse mundo horizontalizado que a gente tem aí, cada vez mais os markups vão ficando cada vez mais baixos, cada vez mais difíceis de você poder pagar a tua conta, etc. E tal. Vou falando, poxa, eu não aguento mais isso daqui, vou mudar de área. Não é isso. Perseverança, entusiasmo. Nós acreditamos fielmente nesse segmento. Eu fiz na nossa pesquisa, um pensamento de um filósofo, que de 1888 a 1966, Georges Duhamel, que ele fala o seguinte, olha lá: se és médico e dedicas essa profissão para toda a vida, para todas as horas da vida, saiba o que saibas, penses o que penses, faça o que faças, atuarás sempre como médico. Cada palavra que pronuncias, queira ou não, queira uma palavra de médico. É uma palavra de médico. Guarda no fundo de ti mesmo o prazer de ajudar e no fundo do teu coração. Não renuncie jamais a estes privilégios, porque esses privilégios são obrigações. Nem renuncies a teus poderes,
Porque esses poderes são, antes de tudo, os teus imperativos deveres. Senhores, esse tema é um tema extremamente vasto. Esse é um tema que não é nada de imposição. Esse é um tema para reflexão. O nosso muito obrigado e estaremos sempre à disposição. Através da Associação Brasileira, nós incentivamos a entrada de vocês, porque nós, a partir desse momento, nós lá que estamos aí em 8 pessoas na diretoria, a gente está representando mais de 3 milhões de vidas, né? Nós temos 190 milhões no Brasil. Muito obrigado. Ok, pessoal. O Ricardo foi britânico. Alguma pergunta? Queria fazer uma pergunta essencialmente prática. Hoje a maioria de nós está se deparando com um problema sério com a Previdência Social. Bem aquilo que você colocou ali, aquele limbo que existe entre o retorno do trabalho, a alta dada pela Previdência e a avaliação nossa, muitas vezes contrária àquela conduta da Previdência Social. E não só os médicos do trabalho, como também as empresas, hoje estão sendo também responsabilizadas por essa questão desse limbo que o trabalhador fica. E nós já tivemos questionamentos até de clientes nossos dizendo, olha, eu tive que pagar aqui uma conta que o funcionário ficou afastado 1 ano e a Previdência deu como apto, e vocês deram como inapto. E eu tive que pagar o salário dele de 1 ano. Como é que fica essa história? Nós fizemos recentemente, em março, uma semana antes do feriado da Semana Santa, o CONACEST, né, dentro na Associação Brasileira, que foi brilhante. E o nosso primeiro tema o nosso tema central era como eu faço. Então, existe uma conduta tua, tem uma conduta dele, tem uma conduta... Como eu faço? E o tema inicial do dia chamava-se retorno ao trabalho. Como eu faço o retorno ao trabalho? Eu te garanto que esse debate demorou 3 horas e meia. Foram isso. Nós tomamos o tempo inteiro, nós iniciamos por volta de umas 10 horas, às 13h30, né, fechamos para o almoço e o tema ainda estava lá. Nós tiramos 2 conclusões nesse sentido. Aquela questão da comunicação horizontalizada do teu cliente, você é a melhor coisa, você ter a total intimidade, fidelização, que é aquilo que a Adriana falou no início, com o teu cliente. E a segunda, a maior capacitação do médico do trabalho. Da mesma maneira que quem entende do coração é o cardiologista, o ortopedista entende de ossos, o médico do trabalho entende sobre o trabalho, todas as reações, os agentes nocivos à saúde do trabalhador. Então, o que nós tiramos de conclusão, segundo esse último parecer? Aumento da capacitação da medicina do trabalho. Por quê? Porque o governo está jogando todos os seus problemas no cupim do empresário. Ele tem aquele batalhão de gente lá no INSS. Então, é cego para voltar para o cinema. Quem não tem perna volta para ser atleta. Surdo para ser telefonista. É assim. E aí, essa comunicação horizontalizada leva a você dar mais ferramentas para o teu cliente entender, compreender e concordar que aquele retorno ao trabalho deve ser interpretado como readequação laboral. Readequação laboral. Então, é disso que a gente... por quê? Não adianta. Estão num processo de limpeza no INSS, na Previdência. E o que e através, desde 2006, lá quando começou a reativar a lei de cotas,
onde que você tem empresas maiores igual a 100 funcionários, precisa já do número X de pessoas portadoras de deficiência. Depois veio a medida 318, que falava, que artigo 21A falava que cabe a perícia médica considerar caracterizada, né, o nexo técnico epidemiológico, depois virou a 6042, né? Então não adianta, tá tendo uma demanda realmente grande. E o CFM, o que ele fez? Ele deu a resolução dele em 2008, 18, não me lembro o número agora, que não tem, mas enfim, em 2008, falando o seguinte: o médico perito do INSS, ele é a voz magna para falar se aquele paciente vai ou não receber, melhor, se aquele contribuinte vai ou não receber tal benefício para aquele determinado tipo de afastamento. Então aí começa a se ter uma divergência. Opa, não vou ter mais problemas éticos. Isso é um problema da empresa. Então devolve para a empresa. E o médico do trabalho tem que estar na sua completa horizontalização com o teu cliente. Fala, olha, vamos ter que readequá-lo. Um efeito colateral disso, que nós vimos aqui na cidade de São Paulo, para quem não é, volto a falar naquela estatística de que 65% das empresas tem 50 funcionários para baixo. Comumente, pela alta taxa de tributos, de impostos, o quadro de uma empresa ele é enxuto. E muitas das vezes você não tem mais como colocar aquele funcionário, readequá-lo. E aí, se tem a espécie 31, ele vai para a rua. E, infelizmente, está se colocando um outro depósito de pessoas. Mas, enfim, isso são interesses políticos que estão norteando aí. Nós ficamos numa encruzilhada. No meio do tiroteio. No meio do tiroteio, né? No olho do furacão. No olho do furacão. Porque se você dá... Ricardo, acho que outra discussão que a gente teve, se você dá um inapto, você traz o ônus moral do pagamento do salário do funcionário para a empresa. Não há como você não evitar isto. Se não é legal, é moral, né? É assédio moral. Então, essa é outra questão. Se você dá o inapto também, porque existe uma modificação, um conflito conceitual. O perito do INSS, ele analisa se a pessoa tem capacidade laboral. Para ele não interessa no que ele vai trabalhar. Ele quer saber se ele tem condições de executar alguma tarefa, mesmo que seja diferente da que ele fazia, ou com restrições. O médico do trabalho, em princípio, analisa se ele tem capacidade de voltar para a função para a qual ele foi contratado. Aí gera o conflito. Se você recusa e este indivíduo fica em casa, ele pode entrar contra a empresa e contra você por assédio moral. Ele vai dizer, bom, o INSS me dá alta, não me paga o benefício. A empresa, através do seu preposto técnico, me impede de retornar e não me paga o salário. Então, ele vai entrar com assédio moral. Não é? Nós tivemos alguns casos de empresas clientes nossas que pagava, inclusive, para ficar em casa. E começaram a levar todos os processos e perder os processos. Só para colocar uma pimentinha aí. Hoje os contratos comerciais, aí estou tirando nada de justiça, nada. Contrato comercial com a empresa. Qualquer dano que sua empresa causar para outra, você assume. Então isso pode ser colocado, inclusive. A empresa pode fazer com que a sua empresa, pague o salário desse funcionário. Então, hoje tem vários contratos, e isso qualquer dano da fiscalização que porventura a empresa não for avisada pela empresa prestadora, ela vai arcar com isso. Então, é complicado, né?
obviamente eu não vou citar nomes em empresa, mas eu tive um pedido de um gerente de relações trabalhistas de uma empresa cliente, que me telefonou para pedir assim, poxa, eu preciso que você me ajude num caso, porque eu não sei mais o que fazer. Então, bom, qual é o caso, de quem se trata? Tá bom. Então você veja a armadilha que as empresas, em que armadilhas as empresas se colocam e sobra para o médico do trabalho. Obviamente a nossa ajuda foi absolutamente ineficiente, ou contrária ao que ele queria. Tratava-se de um indivíduo de 83 anos, aposentado, obviamente, recontratado pela empresa, não optante do fundo de garantia, portanto tinha uma indenização monstruosa se fosse mandado embora, e que fazia tratamento psiquiátrico, neurológico e cardiológico, com duas dessas especialidades, dizendo o seguinte: isso é um caso para aposentadoria. Não ouvia e não enxergava bem. Ele falou assim, bom, preciso que você me afaste. Eu falei, está afastado. Aí depois ele falou assim, agora preciso que você volte. Meu querido, eu não dou apto para esse indivíduo de jeito nenhum mais. Agora você chame e faça um acordo com ele. Tente fazer um acordo para você dispensar o funcionário. Não é? E indenize-o. Faça um acordo que seja vantajoso. Um homem de 83 anos. Só complementar o que o Hermes disse também, nós tivemos situações de clientes que já exigiram no contrato, inclusive, que você contratasse um seguro contra dano moral, discriminação, responsabilidade civil, etc. Hermes, recebeu essa última cartonagem do Conselho Regional de Medicina? Você viu? Leu lá no lado esquerdo, numa das páginas, não lembro, mais para o meio, fala sobre a mudança do Código de Ética Médica. Fica muito atento a isso daí. Porque lá, uma das alterações vem essa questão da responsabilidade civil do médico. Então, é por isso que a gente bateu muito na tecla aqui. Eu falei muito mais aqui sobre ética do médico do que da empresa. A empresa é uma prestadora de serviços e ela tem cunho comercial, ponto. Agora, a responsabilidade é tua. Não tem a menor dúvida em relação a isso. Bom, é mais um comentário. A sociedade brasileira, nos últimos 15 anos, tem passado por transformações sociais profundas, como a mobilidade social, a mobilidade econômica das classes. Isso não vem acompanhado também de uma ascensão da educação e da cultura. Por outro lado, a formação médica ainda tem conceitos tradicionais em relação à sua ética e talvez a sua moral. Estamos numa formação de uma comunicação extremamente vertical, extremamente benemerente, quando deveria ser contratualística. Então, a quebra da relação médico-paciente nesse momento, ela leva muitas vezes a esse processo de desgaste. Não é? Esse era só um comentário. Eu acho que a gente deve estar atento a isso, estabelecer a comunicação, como o palestrante disse, mais horizontal, que é a única forma no momento da gente evitar os ditos processos e evitar o que se chama, entre aspas, erro médico. Tentar superar através do diálogo com o paciente, isso eu acho que é fundamental. Conversar e conversar tecnicamente correto. É isso aí. Algumas categorias profissionais, a gente tem observado uma coisa interessante. Os sindicatos têm orientado os funcionários quando eles efetivamente não se sentem em condições de retorno ao trabalho e recusado, indeferido, pedido de prorrogação, pedido de reconsideração,
eles orientam a entrar com pedido de junta, de recurso em junta, e, paralelamente, entrar com mandado de segurança solicitando liminar para que o INSS pague o benefício até que ele faça o julgamento da junta e defina a situação. E as empresas também estão entrando. Então, eu queria... Meu nome é Ferreira, também sou médico do trabalho. Legalmente, o INSS informa que ele não dá alta médica para ninguém. Ele faz uma cessação de benefício. Aí você tem o seu paciente que tem a cessação de benefício e volta lá para você emitir o seu atestado de saúde ocupacional ASO, que legalmente também diz que você tem que dar apto ou inapto para aquela função. Mesmo quando você coloca uma questão de readaptação profissional, o indivíduo está voltando ao trabalho para uma determinada função ao qual ele já não está mais apto. Porém, para que você faça uma mudança de função para adequá-lo, você tem que dar apto. Como é que você dá apto a um indivíduo que não está em condição de voltar? E se você não dá apto, você não pode fazer o retorno ao trabalho como apto, né? E não uma mudança de função. Eu posso fazer só uma mudança de função ao invés de fazer um retorno ao trabalho? Claro. Seguro, acidente de trabalho, é como um seguro qualquer. A empresa paga os primeiros 15 dias, que é justamente como a gente paga em qualquer seguro. O restante cabe ao seguro acidente de trabalho. Esse seguro, por sua vez, tem a obrigação de receber, acolher esse trabalhador acidentado, adoecido, principalmente acidentado, tratá-lo, reabilitá-lo, inclusive socialmente. A obrigação é do seguro acidente de trabalho, não é da empresa, certo? Isso legalmente existia, todos que são mais velhos aqui sabem do centro de reabilitação do INSS. Toda a capital, todo lugar tinha uma referência assim, que eles reabilitavam fisicamente e socialmente. Isso desapareceu e jogaram no colo da gente. Não foi da empresa somente, não. Do médico, que é esse médico que vai dizer se ele está apto, se ele está inapto. Me parece que no fundo, essa é a questão. Respondendo Ferreira, nós vamos voltar àquilo que era antes. Aumento da comunicação com o teu cliente, uma comunicação horizontalizada, e aí então entram os princípios novos que estão regendo em saúde corporativa, né, que eu acho que é bem interessante essa questão. Aí nós tivemos no ano passado lá com o pessoal em Brasília, e eles falaram, olha, nós estamos começando a lançar isso porque vocês, empresas médicas de saúde e segurança do trabalho, não sabem trabalhar. Estamos colocando a saúde corporativa, problema de vocês. Ainda joga no colo. Isso. Então, aumento da comunicação com o teu cliente e a readequação laboral da seguinte maneira. A gente entende como retorno ao trabalho todo afastamento maior agora 30 dias por questões patológicas, correto? Então, ele está voltando em relação ao retornando às suas atividades laborais, e você faz naquele mesmo momento a mudança de função. Não tem como. Vai fazer as duas coisas. Não, Na verdade, essa questão, eu volto a falar, é isso que nós estamos batendo. O retorno, o nome retorno ao trabalho, vamos entender como readequação laboral. Acho que é melhor a gente entender dessa maneira. Incapacidade temporária, e depois você faz
Exatamente, exatamente. Daí é como aumento da comunicação com o teu cliente. Posso fazer uma pergunta, por favor? Ô, professor. Colega, você perguntou a respeito dessa adequação. Não sei como é que está funcionando isso aí em todo o país, mas eu também tenho empresa de medicina do trabalho no Ceará. E lá a gente, nesses casos, readequa, faz um encaminhamento para a perícia faz uma avaliação do retorno laboral, né? A gente pede a adaptação ao trabalho, e eles têm um núcleo, que esse núcleo entra junto com a empresa, no caso o médico do trabalho, para a readaptação já com processo de retorno com mudança de função. O seu ASO já é um ASO assinado pelo INSS indicando a função após a readaptação ao trabalho, e já entra como ASO de retorno ao trabalho, mas na nova função, e essa função é escolhida juntamente com a empresa e o INSS. Olha, lá não é difícil não, né? Não é difícil não. O problema é que isso não é assinado por médico lá. Nesse núcleo, automaticamente lá, tem um assistente social. Mas como tem o poder de um perito federal, né, quem assina pela junta da adaptação do INSS é um médico, né? Então, assim, eu não sei como é que funciona isso na legislação do INSS. Mas quem encaminha para a gente esse hábito é o INSS assinado por um assistente social. Doutor Nilton. Sim, sim. Não, e aí envolve a questão do Brasil. O Brasil ele é completamente heterogêneo, né? Então nós estamos falando aqui em São Paulo, por exemplo, que você tem 8 milhões de CNPJs. Quando você vai para o interior de São Paulo já é outro tipo de situação, né? Uma das causas uma das causas que nós colocamos lá no CONACEST foi o aumento da comunicação entre o médico do trabalho e o médico perito do INSS. Por quê? Principalmente naquelas transformações de B31 para B91, que ainda a empresa precisa ter 15 dias lá para se desenvolver estrategicamente. Então, você, na questão, acredito, do colega que tem lá no Ceará, você tem algum tipo de serviço que funcione, né? Se você for colocar aqui em termos de atendimento assistencial médico, você vai colocar os